Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre como ir do 0 a 18 bi em custódia, com Bruno Hora, que tem a assessoria de investimento que mais expande no Brasil atualmente, a Invest Smart. Brunão, muito obrigado pela oportunidade de bater papo contigo, cara. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado, vai ser lindo. Estou ansioso por esse bate-papo. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head Acquisition. E aí, Léo, preparou? Tô curioso como é que ele fez isso. Cara, vou te falar que a primeira vez que eu fui lá na Invest Smart e eu vi o gongo. O pódio e o gongo. Eu falei, cara, eu quero um igual. Quase mano. levou o gongo embora. Caraca, mano. Cara, um gongo assim, muito grande, galera. Muito grande. E eu acredito muito nisso, né, cara? Que vendas cara, você precisa motivar time, você precisa criar ambiente, você precisa criar estímulo, porque é difícil pra caramba ficar tomando não, ficar tomando porrada. Mas antes da gente descer no papo, cara, Bruno é carioca, nascido no Morro da Providência, é cofundador da Invest Smart, uma das maiores empresas de investimento do Brasil. Hoje, a Invest Smart conta com 1.300 colaboradores, 18 bi em custódias, mais de 100 mil clientes e 75 filiais espalhadas pelo Brasil. Vai ser brabo ouvir essa história. Eu quero saber como é que você fez isso sem investidor externo. Galera que fica aí, startup, quero venture capital, quero dinheiro, não. Preciso de milhões aqui para começar. O dinheiro é do cliente. Esse é o bom dinheiro. A história do dinheiro é fantástica. Eu nunca contei num podcast a história do nosso primeiro financiamento. O Samir, o meu sócio, olha que história. O Samir, a avó do Samir, ela ia comprar um imóvel. E aí o Samir trabalhava no HSBC, eu trabalhava lá num banco também, no HSBC. E a gente já tinha essa ideia de abrir a Invest Smart, mas ainda estava em fase de desenhando o que vai ser. Ninguém nunca foi empresário, etc. Olha o que o meu sócio convenceu a avó dele a fazer. Ele falou assim, vó, esse dinheiro que você ia comprar um imóvel, me dá e faz um financiamento aqui no banco que eu vou pagando as parcelas. Aí a gente teria ali um dinheiro inicial para comprar computador, dar o calção, né? Não tinha dinheiro para nada. Para dar o calção da salinha de 28 metros quadrados, etc. E aí convenceu, obviamente. Falei, que vó fala não para neto, né? Aí a gente fez tudo isso, deu certo. No último estágio de liberar o empréstimo para a avó dele, o banco negou. Devolve os 200 mil. E não tinha. Tinha gasto uma parte. Né? Serasa... E já começou mal. E aí uma coisa engraçada é que nada melhor que uma corda no pescoço para te fazer ter intensidade, vender e crescer. A gente começou negativo muito, pego de surpresa, né? E em 6 meses a gente voltou a respirar, assim. Mas é uma história engraçada. Nosso financiamento foi esse, assim. Cara, mas aí, essa é uma parada que eu bato muito, velho. Tipo, cara, eu tô lendo... Eu tô muito fissurado em estratégia de guerra, né? Então, assim, eu tô fazendo uma mentoria com, cara, um mentor de posicionamento, que é o Ricardo Voss, que é um cara muito brabo. E eu tô lendo ali todo o combozinho do Robert Greene, né? Que é 48 leis do poder, 33 estratégias de guerras e leis naturais da natureza humana. E Arte da Guerra... O Príncipe, de Maquiavel, e Os 5 Anéis do Musashi. E especificamente nessa ponta da guerra, cara, uma coisa que o 33 fala muito é o seguinte, que a humanidade ela precisa da guerra para evoluir. Porque quando a gente está muito confortável, está todo mundo em paz, o que a gente faz? Estagna, né? Para quem vai empreender, velho, tipo assim, minha briga... O tempo inteiro em reunião de diretoria é esse, velho. Vamos subir a barra, vamos aumentar a compromisso. Cadu, que é um cara muito analítico, que é um cara... que, assim, ainda bem que eu tenho ele, né? Que senão eu já tinha quebrado algumas vezes. Ele quer sempre frear. Ele já dá, cara, investimento de marketing está muito alto esse mês. Que sei lá o quê, irmão. Relaxa que a gente vai fazer. Mas antes da gente descer, eu queria... primeiro de tudo, cara, agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. Para quem não conhece, tá? A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e para prosperar. Para saber mais sobre como funciona a Zorro e até mesmo usar o Zorro dentro da tua operação, vai aparecer um QR Code aqui na tela e também para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, tem um link na descrição. Obrigado, Zorro, por apoiar o nosso podcast. Brunão, cara... Beleza, eu gostei do bootstrap, do voice trap. Voice trap. Mas como é que surgiu essa ideia, né? E como é que você começou esse processo? E você veio de uma origem humilde, assim, como eu e o Léo, né? E dificilmente a gente é estimulado pelos nossos pais a empreender quando a gente tem muita escassez, né, cara? Verdade. E aí... É até legal perguntar se tinha algum empreendedor ali na sua família também, né? Não tinha. Engraçado que, assim,
Quando eu resolvi empreender, a minha mãe passou por todos os perrengues da vida de CLT, de estar beirar perder o emprego algumas vezes, e ela se formou em Direito com 49 anos e passou em concurso público. Ela falou assim, cara, eu não aguento mais essa volatilidade profissional. Então, ela foi para um caminho oposto, e aí eu estava num bom emprego, num banco, já num bom cargo. Eu falei, mãe, vou pedir demissão. Minha mãe, assim, obviamente me apoiou, mas a forma de apoio, e aí super compreensível da minha mãe foi, o teto e a comida eu tenho. Aí daí em diante é com você. Você sempre vai ter um teto aqui e comida na mesa. Agora, qualquer coisa além disso, infelizmente, pela nossa origem humilde, não dá para contar. E foi assim, foi meio assim, foi tomando risco mesmo. E, cara, engraçado assim, né? Que eu nunca trabalhei em banco, mas eu já conversei com algumas pessoas e a galera reclama muito da cultura e do ambiente do banco. Porque é um ambiente de alta hostilidade, com muita meta, e normalmente a cultura não é tão forte, tipo, olhando ali para colaboração e para ajuda, né? Mas assim, o que você entende que foi o teu maior estímulo? Foi a tua insatisfação ou foi o vislumbre da oportunidade? A gente não tinha maturidade suficiente para vislumbrar, para fazer como um empreendedor hoje em dia, com excesso de informação, faria de mapear o mercado, entender, encontrar uma dor, etc. Foi 100%, 80% baseado em insatisfação. Assim, quais eram as insatisfações que a gente tinha no banco? Que eram muito pessoais. Assim, os motivos que eu empreendi, eles foram, alguns deles, pessoais. Era da porta para dentro, literalmente. Então, no banco tinha um negócio que, para mim, era assustador, que eu via pessoas com 15, 20, 30 anos de banco, 30 anos na mesma instituição, sendo mandadas embora do dia para a noite. Assim, é normal em banco. Ainda mais com o processo de digitalização, de fechar a agência. Então, o cara ficou... E o bancário... E aí, você numa certa idade, só sabe fazer aquilo, que você fez aquilo a vida inteira, para onde vai, né? Então, isso foi um caso. Um outro caso interessante foi que eu lembro que eu trabalhava numa agência bancária na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu era Posso Ajudar. Meu primeiro emprego no mercado financeiro foi aquele cara do Posso Ajudar, do coletinho. Posso Ajudar? Que fica no caixa É uma blusa, né? Que o coletinho. Que fica ali no caixa automático, aí vem o senhorzinho sacar o INSS, aí você ajuda, etc. Essa é a minha profissão. E eu comecei a conhecer executivos de banco, pessoas que eu nunca tinha tido acesso antes de eu entrar no mercado financeiro por essa porta não convencional. E tinha um cara que eu admirava muito, que ele era o chefe do meu chefe. Ou seja, o cara estava assim... Ele estava num lugar que eu provavelmente ia demorar alguns anos para chegar. E depois que eu fui entendendo o universo bancário, e esse cara, por acaso, ele era cliente da agência que eu trabalhava, quando ele foi comprar o primeiro imóvel dele, ele teve que financiar e não tinha nem dinheiro para entrada. Eu falei, caraca, o chefe do meu chefe não tem ainda essa liberdade financeira. Então, o cara que talvez eu alcance em 10 anos, será que esse é o trajeto? Essa foi a segunda. E a terceira, que essa talvez aí seja mais cara de tese de empreendedorismo, há 10 anos atrás, que há quantos anos eu saí do banco, era muito claro o conflito de interesse entre o que você está vendendo para o seu cliente, é bom para o cliente ou é bom para o banco? E não importa muito, né? Você tem que bater tua meta, né? Vai dar um consórcio, vai dar um seguro de vida que não serve para nada. Isso mudou um pouco, mas há 10, 11 anos atrás, 12 anos atrás, que foi a época que eu era dessa linha de frente de vendas, gerente de banco mesmo, era assim, você tem que vender X capitalizações. Não quer saber para quem é. Termine o mês com um X, seguro de vida, X, etc. E, eventualmente... são produtos financeiros que fazem sentido para muita pessoa, mas tem que ser muito bem explicado e não pode ser vendido porque você tem que vender. Tem que ser vendido porque vai agregar valor para a pessoa que está comprando. Né? Tá, beleza. Aí vamos para o seguinte ponto. Cara, não é isso que eu quero, não tem estabilidade. Como é que você descobriu esse mercado? Porque assim, você está falando de 2013, né? 12, 13, isso. Não era a XP, não era a XP que a gente conhece. Não, ninguém conhece. Né, cara, cultura de bolsa de valores, não tinha Primo Rico, não tinha Thiago Reis, né? Cara, como é que vocês caíram nisso? Nessa época, a XP, ela ainda não era esse monstro que ela é hoje, essa gigante, mas os fundadores da XP são cariocas, apesar da XP não ter nascido no Rio, e eles faziam muitos workshops tentando convencer pessoas a abrir escritórios de investimento. Hoje eles não fazem mais isso dessa forma, de outra forma.
E a gente parou, eu parei no workshop desse, os meus sócios pararam em outro, a gente foi conversando. Falei, cara, existe um negócio ali. O Samir, meu sócio, foi na frente, puxou, já tinha mais tempo de banco que eu, me puxou junto, vamos, fui, pedi demissão, assustador. E tem uma tese interessante, Léo, que é o seguinte, a Investmart nasceu em 2013. Uhum. Eu só fui ter a renda que eu tinha quando eu era gerente de banco em 2018. Caraca, 5 anos. 5 anos ganhando comendo menos pão. do que eu ganharia se eu tivesse no banco com o salário que eu estava. Então, às vezes, a gente pensa que a vida... Fora o crescimento que você ainda teria lá É, dentro da que dele carreira. provavelmente, esse ponto seria ganhando muito mais. E já reajuste salarial, né? Sempre tem. Então, é uma coisa que eu costumo falar bastante, e que a internet ela atua contra hoje em dia, porque tudo parece muito rápido, muito fácil. O ser humano é naturalmente imediatista, o ser humano naturalmente gosta de atalhos. E aí eu gosto de tirar um pouco dessa narrativa heróica, que a pessoa vai enriquecer da noite para o dia, ou que você vai empreender e daqui a 3, 4, 5, 6 meses vai para IPO. Tem a internet, a rede social tem esses negócios meio doidos, né? E aí eu falo, cara, 5 anos para poder voltar ao padrão de vida que eu tinha quando eu saí do banco. Assim. E para o modelo de negócio explodir mesmo, foram 6, 7. De 10, tá? Tô falando de 10 anos. E que ali em 2018, 2019, a gente falou assim, cara, esse é o caminho. E aí isso se reflete na nossa trajetória. A gente demorou 5 anos para fazer o primeiro bi. E há 2 meses atrás, a gente estava com 16 bi. Hoje está com 18. Então, a velocidade aumentou muito. Que louco, né, cara? E é muito engraçado porque eu estava batendo isso ontem no plantão de dúvidas do 10X, né? Um dos nossos clientes chegou para mim e falou assim, cara, a gente está há 2 anos tentando fazer outbound, está 2 anos tentando fazer prospecção de clientes. Trouxemos um SDR que não performou, o SDR a gente foi fazendo pressão, o cara acabou pedindo demissão, e agora a gente está na dúvida se a gente traz vendedor para fazer tudo ou se a gente faz outbound. Aí eu perguntei, qual ferramenta você usou? Ferramenta XPTO. Cara, como é que é o processo? Como é que está o fio de qualificação? Como é que está ICP? Porque é muito comum a pessoa, primeiro, né, ver lá na internet o cara andando de Ferrari. Né, e falar assim, porra, meu irmão, é isso aqui que eu quero, cara, Ferrari. O que ele falar, eu faço. Uma semana chega na Ferrari, 2 semanas chega na Ferrari. Segundo, é muito comum o cara botar a pontinha do dedo na água. Né? Ah, será que essa piscina está gelada? Deixa eu ver aqui, bota a pontinha do dedo, o que você se convence? Está gelada, eu não vou entrar. Né? Agora, você vai executar, em vez de você ficar 2 anos tentando meia boca, meu irmão, tenta com tudo, executa com tudo. A minha remuneração ela vai ser a menor o possível até eu chegar onde eu quero. Porque é muito fácil o empreendedor começar a criar, ele é rico e a empresa é pobre. Né? Ou então ele investe... Também para dar errado. Tudo para dar errado. Ou então ele investe pouco e vai tentando ali timidamente, vamos ver se vai dar certo. Cara, vamos ver se vai dar certo, já te adianto, vai dar errado. Quer fazer? Executa com tudo, cara. E o interessante de mergulhar é que você, com o tempo e com a maturidade, você vai aprendendo, você vai criando meio que uma zona de laboratório. Você aprende a errar rápido e barato, testando muito. E quando você bota só a aguinha, você nem testou. E normalmente, nesse caso, por exemplo, você tem convicções de coisas que você não mergulhou. Não é para mim, não funciona outbound. O cara nem testou, nem mergulhou já chegou na conclusão. Já tem a tese na cabeça dele, não funciona. No nosso caso, foi muito assim. Vamos reinvestir tudo e vamos criar aqui uma... As pessoas falam muito sobre cultura de inovação, né? Na minha cabeça, a cultura de inovação é simplesmente você ter espaço para tentar e errar. E só tem espaço para tentar e errar se você reinveste no negócio o suficiente para você ter fôlego para tentar e aprendendo cada vez mais a errar barato e rápido. Total. E, cara, assim, eu costumo falar, e quem acompanha o Growthcast já ouviu isso algumas vezes, é que o sucesso deixa rastro. Né? Então, chegar nos 18 bi, ou até chegar no 1 bi, tá? Quantas assessoras chegaram no 1 bi? Né? Devem ter empresas aí, eu acho que umas 20. Vai. Pois é. Então, dentro de uma população de 700 é muito baixo. 700 escritórios de investimento. O que você considera, Bruno, que... Primeiro, cara, qual foi a principal causa de você conseguir fazer isso e muitos não conseguirem? E... sei lá, quais são assim, as decisões importantes que vocês tomaram, que trabalharam para vocês conseguirem construir esse monstro que vocês têm hoje? Eu acho que... Tem muitas, né? Mas... Talvez uma coisa que hoje a gente percebe 10 anos depois
é que no nosso negócio, que é um serviço, assessoria de investimentos, é um business de gente. Eu brinco que a gente tem cadeira e computador por mera burocracia. O meu cliente hoje é o meu time comercial. Meu cliente é meu time comercial. Eu brinco que assim, eu não sei quanto está o CDI. Eu trabalho no mercado financeiro minha vida inteira, desde posso ajudar. E eu não atendo clientes desde 2015. 100% focado nas pessoas da empresa para que elas consigam atender os clientes. Então, quando a gente entendeu que o nosso negócio é um negócio de gente e colocou essas pessoas no pedestal, cara, o que esses caras precisam, como é que eu deixo esses caras felizes, como é que eu deixo esses caras motivados, afins de vir trabalhar, comprados com o nosso negócio. Quando a gente colocou isso como o centro da tomada de decisão, a gente acertou todas as decisões. Então, se a gente tem um modelo de 75 filiais, é porque gente do time comercial, em algum momento, quis ter seu próprio negócio. Então, tem aqui. Pô, se a gente tem hoje 300, a gente tem 1.300 pessoas e 300 e poucos sócios na nossa SA, lá na nossa holding. Se a gente tem essa quantidade de sócios, é porque em algum momento a gente escutou o time comercial e viu que eles queriam também ser sócios, não queriam ser só os vendedores. Então, tudo que a gente desenhou da porta para fora, escutando quem estava na linha de frente. Esse eu acho que foi o que fez a gente crescer mais. A gente ficou muito movido às pessoas da empresa. E aí a gente criou um ambiente, transformou um negócio de pessoas num negócio escalável, né? São 75 operações contratando, 75 operações fazendo eventos, 75 operações investindo em marketing nas suas praças e por aí vai. Tá? Muito porque, eu falo isso muito lá com o time, cara, o nosso negócio é um negócio de gente, esquece. A gente tem que estar preocupado com o time comercial e treinar os caras, padronizar os processos, organizar o funil, tomar decisões baseadas em dados, mas os dados nada mais são, quando você pensa, o que são os dados que me fizeram tomar as decisões que eu tomei? É o que as pessoas querem para o futuro. Pô, eu entendi que parte do meu time comercial queria muito ter seu próprio negócio. Como eu entendi? Eu pesquisei, criei dados sobre o que as pessoas querem para uma próxima etapa da vida. E eu tomei a decisão baseada nisso. Então, quando você junta pessoas e dados, você consegue, de alguma forma criativa, transformar isso no seu processo de decisão, você não erra mais. Cara, e é louco, porque assim, você não criou o modelo de franquia com uma... Eu nem sabia o que era franquia quando eu criei. Com o objetivo de expandir, né? Você criou o oposto. Fazer lá o turnover. Olha que louco, cara. Olha que louco. Em vez dele pensar, cara, como é que eu cresço mais rápido? Pô, em vez de eu ter que investir num escritório, eu crio uma franquia, vou trazer um sócio. Ele pensou, não, ele foi pelo caminho oposto. O que os caras querem? Porque eu imagino, né? A gente estava falando antes de começar a gravar, que você assiste lá aquele filme lá do Will Smith, né? Em Busca da Felicidade. Que ele tá andando pelo Wall Street, aí chega um cara com uma Ferrari ou com um Porsche, aí ele fala assim, eu não sei o que você faz, mas eu quero fazer isso. E aí o cara fala, eu sou assessor de investimento, né? Verdade. Eu sou... Assessor de investimento, da InvestSmart. E, cara, explica pra galera, porque assim, nem todo mundo que acompanha o Growthcast entende o mercado de ação, mas o que é o assessor de investimento e o que a Smart Invest vende? Tá. O assessor de investimentos, ele nada mais é que um orientador para que pessoas tomem melhores decisões com o seu patrimônio. Eu tenho aqui meu dinheirinho, eu não sei onde que eu vou fazer ele render, esse cara vai me aconselhar e vai me mentorar para tomar a melhor decisão. Ele vai te escutar, vai entender a sua fase de vida, vai entender seu patrimônio, como é a sua estrutura familiar, vai entender a sua vida e depois vai te falar, cara, assim... Pô, faz sentido você ter um pouco do seu patrimônio em dólar. Faz sentido, pô, você é um empreendedor, você é um autônomo, você não tem renda garantida, você tem que ter uma reserva de emergência um pouco mais robusta do que o cara que é um funcionário público. Ah, cara, pô, a gente conversou, entendi, pô, você é mais propenso a tomar algum risco. Pedaço desse dinheiro faz sentido a gente colocar no mercado de ações. Ele vai além de, falar qual ação que rende mais. Ele vai entender meu estilo de vida para entender se eu posso botar alguma coisa de longo prazo, alguma coisa de curto. Seu perfil como investidor. Se é mais arriscado ou não. Isso. A parte de escolher as ações, aí é um outro time técnico. Ó, não é esse cara? Não é esse cara. Ele tem acesso, obviamente, às mentes que traduzem as melhores ações a serem compradas, mas não é ele que decide. Ele é literalmente a ponta do relacionamento com o cliente que está interessado a investir melhor. E aí, vamos dar um exemplo hipotético. Pô, o Léo foi lá e aí tomou uma decisão. Pô, Léo, então a gente conversou aqui, entendemos aqui a quatro mãos que faz sentido você ter X mil reais em ações. Nas estratégias de ações que eu acesso, e essa,
pô, são muito interessantes. Qual que você acha? E conversa e toma decisão junto, assim. É uma profissão muito didática, por isso que deu tão certo, porque ela atacou uma dor do brasileiro, que é a falta de educação financeira. E provavelmente você deve ter um montão de ferramenta para conseguir mapear perfil comportamental, estilo de investidor e caramba, quatro. São 1.300 pessoas, 1.000 comerciais. Caraca. E 300, que aí talvez o técnico, o jurídico, o marketing, os analíticos e por aí vai. Presta atenção, você que está ouvindo esse podcast. O cara tem uma das maiores assessoras de investimento do Brasil com 18 bi custódia. De um time de 1.300 pessoas, 1.000 são comerciais. Eu falei outro disso no LinkedIn. É o que você fala, é o time a de galera vendas fica puta ou comigo. suporte a vendas. Só tem duas áreas na tua empresa. Ou você trabalha em vendas, ou você trabalha para a área de vendas. Ou você é vendas, ou você é suporte. Ah, Thiago, mas eu sou RH. RH contrata vendedor. É uma coisa engraçada. Ontem eu fui jantar com as minhas irmãs, elas são arquitetas. E elas estão falando, elas abriram uma empresa juntas, etc. E aí pedindo dica, e trocando ideia sobre trabalho. Eu falei assim, sabe qual é o maior erro de vocês? É que vocês acham que vocês têm uma empresa de arquitetura. Vocês têm empresa de vendas. A arquitetura é o produto final que vocês estão vendendo. Final. E o advogado, e o médico, e quem for, entendeu? E assim, e nada acontece numa empresa até que o primeiro boleto seja pago. Verdade. Então, se não tiver alguém botando dinheiro pro boleto ser pago, acabou o negócio. Verdade. Beleza, cara. Então, entendi o que o assessor faz. E o que exatamente a Smart vende? Hoje a gente virou um grande marketplace de produtos e serviços que envolvem o patrimônio do cliente, financeiro ou não. Desde orientá-lo a comprar ações na Bolsa de Valores, a investir em renda fixa, até ajudá-lo contabilmente, juridicamente, ele abrir uma holding para o patrimônio dele estar melhor organizado. Se eu quiser criar um family office, tem lá você dentro, me ajuda nisso? Tudo, você imaginar. Eu quero ter meu próprio fundo, um fundo exclusivo que é só com o meu dinheiro. Eu quero comprar um imóvel, não quero financiar um imóvel lá dentro. Tudo que é um marketplace de produtos e serviços financeiros hoje. Tá? São mais de 17 CNPJs, mais de 40 produtos ou serviços diferentes, desde o cara que é um investidor, até um cara que precisa de crédito, até um cara que está pensando em vender sua empresa. A gente tem nosso IB, nossa área de M&A, a gente estrutura dívida para grandes empresas. Eu quero montar meu prédio. Vamos captar em forma de dívida para construção. Tudo sem imaginar que envolve serviços e produtos financeiros, desde o mais trivial, como um plano de saúde, até o mais complexo, como um M&A. Assim. Caraca, e como é que você chegou nessa estrutura assim? Porque a primeira fase, provavelmente, você estava muito focado na ponta de captação de investimento, né? Que momento você começou a fazer essa virada de chave de ser apenas um assessor de investimento para ser uma empresa para ser um marketplace, como você citou? Hoje, em cima do que a gente aprende e lê, percebe-se que é muito mais fácil vender mais para o mesmo cliente do que vender, né? É mais barato vender mais para o mesmo cliente do que adquirir um cliente novo. Aí não. Porém, lá atrás, a dor, assim como a dor de empreender foi muito da pessoa, a dor de esticar a prateleira, ela foi um pouco também da porta para dentro, no sentido que você ser um assessor... Lá atrás, né, 10 anos atrás, a profissão evoluiu muito de 2, 3 anos para cá. A gente via que o cliente que confiou em você, os investimentos dele, existia um espaço para você vender mais coisas para ele, porque você tinha construído uma relação muito de confiança. Afinal, eu brinco que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Então, assim, o cara pegou as reservas dele e confiou a um assessor. Ele nem lembra com quem fez o plano de saúde. Então, existia um espaço para upsell, né, para vender mais, muito nítido e necessário para uma profissão que é uma profissão que a renda só vem, foi isso. Demorei 5 anos para empatar a renda do banco. Então, é uma renda que é uma arrebentação longa. Não tão longa quanto essa, porque lá atrás, enfim, tecnologia, etc. Mas um assessor de investimento para prosperar na profissão, ele precisa trazer clientes, trazer investidores. E aí esse marketplace de produtos e serviços facilita com que ele prospere na profissão de vendas, né? Tem um caminhão de coisas para vender. E aí a gente ataca, inclusive, aquela dor que eu comentei. Fica muito transparente para o cliente a sua imparcialidade. Você não é obrigado a vender produto nenhum ou serviço nenhum. Está lá, prateleira gigante, com um time de 300 pessoas para orientar o assessor e o cliente, para que o assessor também não tenha que aprender tudo aquele
salada de produtos e processos, tem um time comercial para ajudá-lo nisso, que é o comercial do comercial. Então, o comercial vende e o comercial do comercial vai lá ajudar a vender um produto que não é a especialidade dele. Isso até é uma pergunta interessante que você me fez ter agora. Como que vocês gerenciam tudo isso? Porque, assim, já que você tem tantos produtos, como que a pessoa sabe que existem esses produtos e como que ela não se perde dentro desse mar de produtos? E tem mais uma coisa, assim, né? Até dando essa pergunta é muito boa, mas eu fui lá, visitei, foi do caramba, depois eu vou levar o Léo para conhecer. Convidado. Como está organizado esse departamento de vendas, né? Até depois você explica como é que você faz o mix de produto, mas como é que ele está organizado? Porque eu não acho que deve ser comum nas assessorias de investimento utilizarem a especialização de função que vocês usam, né? E você ainda criou uma escadinha para aumentar a retenção de talentos e não perder os caras. Né? Perfeito. A gente tem a experiência do assessor, ele assim, pode ser uma pessoa que desconhece o mercado financeiro. Nunca trabalhou com isso na vida. Vai entrar como pré-venda, SDR, toda a esteira. Ela começa na pré-venda e termina em ter sua própria Invest Smart. De ponta a ponta tem uma esteira. Ele vira pré-venda, depois ele começa a receber clientes de valor um pouco menor, o cara está começando a investir, daqui a pouco ele começa a receber clientes maiores, daqui a pouco ele não precisa mais receber cliente, porque já tem uma carteira que gira com indicação, daqui a pouco ele tem a carteira cresce, ele vai crescendo, daqui a pouco, provavelmente, se ele tiver o perfil que a gente mapeou lá atrás, em 2015, 2016, ele vai cogitar abrir o dele, e vai contratar, aí começa a contratar o seu time de assessores, e aí o time de assessores dele começa a crescer e contratar, e assim, a gente vai meio que pulverizando ali. Quanto tempo leva do momento que ele entra, aí ele virar sócio assim na média? É heterogêneo, assim. Tem gente que, assim, para virar sócio, qualquer pessoa na empresa consegue virar sócio em 6 meses. 6 meses. Já teve alguém que virou sócio em 6 meses? Esse ano a gente fez um que você consegue virar em 2 meses, partnership. Entrou na empresa, tem gente que entrou na empresa há 3 meses atrás já é sócio. Caraca, que maneiro. Como, cara? Vendeu muito, Vendeu. Qual é o outro caminho? Vendeu, era sócio, cara. O partnership, eu brinco que clima, cultura e partnership, eles transformam o seu negócio numa prisão sem grade. Tá lá, você pode ir embora quando você quiser, mas ninguém quer ir. Quem falou isso foi o Gabriel Leal, do XP. Há 8 anos atrás, eu nunca mais esqueci essa expressão. Então, assim, você tem um clima bom, que assim, todo mundo tá lá, é tudo muito transparente, todo mundo sabe, não tem muita entrelinha, não tem nenhuma entrelinha, na verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo pode virar sócio, todo mundo precisa ganhar mais dinheiro. Você tem uma cultura que te estimula a errar, que te dá liberdade, exigindo, obviamente, responsabilidade. Então, não tem aquele negócio que é o que a gente sofria no banco, que você falou, né? Daquele negócio meio da chicotada, etc. Não esquece. Então, medo de ser mandado embora, né? Não tem nada disso. E aí você tem a cereja do bolo, que é o partnership. E aí o trabalho, não só dos fundadores, como da diretoria e tal, da direção da empresa, é constantemente explicar o valor de ser sócio para o negócio também, né? Porque a gente teve épocas que a gente fala assim, você vai ganhar ação, mas, cara, eu vou ganhar ação para quê? A galera não estava entendendo esse valor, né? Olha que engraçado. Em 2016, eu morava em São Paulo, 2 pessoas devolveram 2% da empresa cada um. 15, 16 ali. Devolveram. Caraca. Eu não vou nem falar quanto isso valeria hoje lá, mas certeza que... É tipo o cara que comprou o Bitcoin a $100. Em 2014, devolveram 15. Assim, até 2017, o nosso modelo de negócio ainda estava... Assim, não tinha explodido ainda. Não tinha nenhum bi, né? Demorou 5 anos. Então, a gente teve gente devolvendo 15% da empresa. Tipo, não quero nada, toma aí. Assim, Como cifras absurdas, assim. Qual foi a tua sensação? Obrigado. Devolve. Hoje em dia, né? E aí é uma coisa que é engraçado, que é quase que um darwinismo, não no sentido de... É porque quando a cultura do negócio é forte, e é essa de gente, as pessoas que não se adaptam, elas meio que vão sair naturalmente, não estão erradas, é porque não concordaram com como as coisas acontecem lá. E foi um pouco disso. E tudo bem, foram tentar a vida em outro lugar, algumas foram extremamente bem-sucedidas em outros modelos de negócio ou em outras profissões, mas a gente seguiu esse caminho. Caraca, que louco. E, bom, só para a gente contextualizar um ponto, para quem está acompanhando a gente, partnership é um modelo, tá, de contrato que você faz, onde você cria regras de que maneira os teus colaboradores podem se tornar sócios. Quais são os pré-requisitos, que resultado ele tem que trazer, quanto tempo ele vai investir a ação, como é que é o processo de venda, quem que tem preferência de compra. Então, é toda uma regra que você constrói para
tipo, ao mesmo tempo, né, ser transparente e claro, Sim. não ter entrelinhas com o time, mas também respaldar a estrutura da empresa, né, para caso não tem um comportamento bom, ou a pessoa, tu entregou um grande resultado, depois parou de performar. Então, para que você tenha esse mecanismo de recompensa, mas também que tenha toda uma segurança, né? É o incentivo para as pessoas estarem lá, assim. Tem gente que recebe eventualmente proposta para ter um salário maior, mas está lá porque a pessoa já é sócia. Está 2, 3 anos ganhando ações via partnership, não faz mais sentido trocar. Assim, vira um ele casamento. faz conta, ele sabe quanto é que vai valer esse negócio. Sim. Isso a gente divulga, né? abertamente, o nosso valuation. A nossa holding ela é uma sociedade anônima, igual uma empresa de capital aberto, só que de capital fechado. Então tem Assembleia Geral Ordinária, Assembleia de Sócios, votação, tem os ritos mesmo que uma Ambev e um Itaú tem. Do time de vendas, assim, mais ou menos quantos dos vendedores hoje são, tipo, sócios? Dos 310 a 20, não sei exatamente. Dos 320 sócios, mais de 200 são vendedores. Caraca, que Com certeza. maneiro. Você criou uma legião, né, cara? É um exército. O meu sócio fala que a gente é a China do agente autônomo. É 1 bilhão de pessoas, não tem como dar errado. Muito bom. E cara, eu gostei disso. Assim, o nosso programa de partnership, a gente acabou de lançar ele, né? Tivemos os 4 primeiros sócios entrando, né? Que foi 4 ou 3? 3. Foi o Bernardo, o Leandro e o Pietro. Os 3 primeiros entrando e tivemos 2 que se tornaram elegíveis, que estão no processo de virar. Só que eu achei o teu muito mais agressivo, cara. 2 meses, nossa, cara. 2 meses. Como é que é a regra? Se o cara bater uma meta muito alta, ele trazer um volume de contrato muito grande. E aí que é legal. Como é que funciona? Nesse caso, é quase proporcional à receita que deixa para a empresa. Então, assim, em algum momento, e isso a gente percebeu também lá atrás, quando a gente foi construindo, em algum momento, o vendedor, no nosso caso, talvez na área de vendas de produto físico, etc., menos, mas no nosso serviço, o cara faz a conta de quanto de receita ele está deixando para a empresa. É normal. E quando ele tem 2, 3 anos de profissão, vai amadurecendo, ele começa a questionar essa conta. E o nosso modelo de negócio ele foi atacar essa dor. Tá questionando a conta? Toma aqui, aumenta sua margem, você abre o seu. Ou então toma aqui o que você deixou na conta, parte disso, em ações. Então foi porque ele fala assim, tô aqui trabalhando pra caramba e o Brunão tá ficando rico. Então, isso. Essa sensação onde a gente tenta que não aconteça. Tá? E de fato não acontece. Tá, entendi. Porque... Até porque, assim, estamos longe de ser as pessoas que ganham mais dinheiro na empresa. Nossa, as 20 primeiras maiores rendas da empresa são vendedores. Não importa se é CEO, CFO, cofundador, as 20 maiores rendas da empresa são todos vendedores. Caraca, mano. Eu gosto muito disso, cara. Eu gosto muito disso. Eu sei que tu gosta. Cara, eu bato isso. O único cara na empresa que pode ganhar mais do que o dono é o vendedor. Ele escolhe quanto que ele ganha. E, tipo assim, o ter um valor variável em relação à tua remuneração, ele é forte, mas também ele tem uma ameaça. Porque veio pandemia, o mês está ruim, a economia travou. Ele vai ter uma redução proporcional. Mas agora, ao mesmo tempo, se ele executar com vontade, sangue no olho, irmão, ele escolhe o carro que ele vai dirigir. Não é não? E o nosso business tem um negócio que ele tem uma recorrência de receita. Então, ele sentiu como todo o business sentiu, mas não sentiu tanto a pandemia, no sentido de pessoas terem que desistir da profissão. A gente entrou na pandemia com... Aquele escritório a gente contratou na pandemia, 2020, o primeiro andar e 21 o segundo. Então, a gente foi na contramão. Assim, foi o momento que a gente investiu mais no negócio, o momento que a gente gastou mais dinheiro com espaço físico na nossa história foi na pandemia. Mas vocês não usavam? A gente pegou ali já no distanciamento. Então, a gente pegou uma história muito grande, são 3 mil metros quadrados aqui no centro. E aí, pro tamanho do nosso time, já era natural o distanciamento, né? Porque era muita gente. E aí foi crescendo, a pandemia foi passando. Hoje ele fica lotado. Assim. Agora, só voltando ali na tua estrutura. Time de pré-vendas, esse cara vai pegar lead como? Inbound, outbound, vai pegar lead gerado pelo time de marketing. A nossa estrutura, a gente tem 4 canais de negócio. Então, a gente tem o que a gente chama de growth, que é isso. Né? Pré-venda, closer, etc. Né? Aí devem ter um pouco mais de 120 pessoas, que é um dos canais. O outro canal a gente chama de Invest Smart at Home,
que são 100 e tantas pessoas home office. A gente tem um time para atendê-los. Então, cara, né, que é uma demanda dos profissionais desde antes da pandemia, tá? Então, a gente já tinha. Quando a gente escutou as pessoas, tinha tanto o cara que queria ter o seu próprio negócio e tinha um cara que queria trabalhar de casa, morar em, sei lá, em Portugal e ser home office. Então, a gente tem o At Home, que são assessores de investimentos home office. A gente tem o B2B, que é o grosso do nossos 18B, que é isso. Pô, eu quero abrir a Invest Smart Ipanema, eu quero abrir a Invest Smart Belo Horizonte, essas 75 operações. E a gente tem o nosso B2C, que é lá a gente tendo um time comercial plugado direto na matriz. Então, são 4 canais de negócio. B2C, a gente com assessor, B2B, franquia, vai chamar de franquia, Growth, digital e home office. Caraca, que legal. Aí, beleza. Aí, eu fui SDR, tracionei, consegui agendar muita reunião, bati todas as minhas metas, pum, virei assessor. Você continua na Growth, aí você vai para, a gente chama de mesa de captação. Então, você vai para o assessor... Você passa a receber reunião agendada. De clientes de uma faixa menor. Que é para o cara você amadurecendo, aprendendo. Aí, beleza. Bati meta nessa camada, começa a pegar cliente maior. Maior. Aí, o cara, tipo assim, porque tem um gongo lá... Tem um gongo, muito grande. Barulhento. Muito grande. Quando é que pode bater o gongo? Quando qualquer captação de 1 milhão no dia, sobe lá, não precisa nem avisar ninguém. Só vai ir lá e bater. Vai. Se tiver uma pessoa... Engraçado que tem um diretor... tem um diretor que a gente zoa, que é o nosso diretor sênior, assim, que ele é mais velho, então, o Leonardo Nogueira. E ele senta... Por acaso, ele está sentando atrás do gongo. Aí ele tá fazendo um call, ele dando um salto. Cara, e deve ser aquela coisa. O maneiro do gongo é você pegar a galera desprevenida, né? O pessoal fica distraído e... Pô! Você vai andando como quem não quer nada, porque a gente tem no escritório assim, um open space, aí tem um palco, tem o gongo, tem os cinturões, tem toda a parte de reconhecimento, premiações que a gente faz. E aí, assim, é isso. Às vezes tem uma equipe que está lá no andar de baixo, sobe para bater o gongo. Você está trabalhando, de repente sobe 30 pessoas, assim, tem de tudo. Que legal, cara. É legal. E aí, beleza. Aí... Ideia do Marcel. Eu vou perguntar para ele onde ele comprou. Eu quero. Não. A gente vai ter um gongo, tá? Já tô te avisando. A meta é ser expulso do prédio. Aí, pô, fui pro maior. Daqui, que momento que esse cara para de pegar lead? É quando ele tá com uma carteira de quanto, mais ou menos? 10 a 15 milhões de carteira. Aí ele já vai diminuir a capacidade de atendimento dele. Aí ele já está sendo treinado para extrair indicação daquela base. Aí a gente tem que... É porque no final, o que acontece no nosso negócio? Tem gente que nem sabe que existe a profissão de assessor de investimento. Há 10 anos atrás ninguém sabia. Hoje pouca gente sabe. É uma profissão relativamente nova. Sim. Então é engraçado porque não existe. Não existe. Quando a gente entrevista uma pessoa para ser assessor de investimento, a gente tem que entrevistar explicando o que é a profissão também, porque... Para ela entender o que faz. Estou te entrevistando para você fazer isso aqui, tá? Não sei se você sabe, mas o assessor de investimento faz isso. Então, não tem muita saída no nosso modelo se você não se tornar um formador de assessor de investimento. E aí a melhor forma de formar é você colocá-lo nessa esteira, que ele comece sendo um vendedor, um marcador de reunião, na verdade, né, que é essa pré-venda, até ele chegar a amadurecer, conhecer, aprender a vender, aprender a conquistar novos clientes, aprender a atender clientes maiores e aprender a ter seu próprio negócio. Então, em cada etapa ele aprende um negócio, né? E aí, nessa etapa que ele ficou maior, dali o próximo passo, esse cara é o que você sofria, que ele acabava falando, pô, tem essa carteira aqui, eu vou fundar a minha própria assessora agora, né? E aí, quando o cara ia, ele levava a carteira junto ou não? No final, no nosso ecossistema, as Fora Invest Smart, nesse ecossistema como um todo, a decisão é do cliente, óbvio. Ele escolhe quem vai atender. Ele acaba criando um relacionamento pessoal com o cara, né? E quem tem um relacionamento, quem fala com o cara semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente... O cara vai querer continuar com esse relacionamento. Então, é óbvio que a marca pesa, é óbvio que o marketplace pesa, porque esse cara... E aí isso foi uma estratégia de diminuir o turnover. Se uma pessoa sair da Investmart, ela perde o acesso a todo aquele restante que não é investimento, que é o nosso marketplace, câmbio, seguros, plano de saúde, tem vários M&A, todo esse restante, que às vezes o cliente está aqui e nisso aqui ele não consegue migrar, porque o nosso modelo ele é muito difícil de replicar, porque ficou caro replicar. Né? Replicar tem um back-office de 300 pessoas. Né? Então, o cara que sai para o voo solo, se ele fizer a conta no papel, hoje é isso, se ele fizer a conta no papel, faz mais sentido ele abrir uma investimento. Ele vai ganhar menos. Que nem você que criou... A empresa levou 5 anos para ganhar dinheiro, imagina o cara que está saindo de lá.
Não, hoje não acontece mais. Tá? Tem gente que tem 3 meses tem 4 meses de InvestSmart e já ganha mais CEO. E quanto ganha um cara que porra, assim, que manda bem pra caramba? É muito heterogêneo. Assim, eu falei sobre isso ontem. Tem pessoas que sentam um do lado do outro, um ganha R$5.000 por mês e outro ganha 220. 220? Por mês. Léo, tô pedindo demissão agora. É nesse nível, assim. É óbvio, cara, cada um tem seu background, cada um tem seu network. Eventualmente, você pega uns clientões, tipo uma grande empresa que vem com um bloco de pessoas. Sim, você tem Pô, mas isso é doido, né? Que é um cara do lado do outro. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Mas você vê que o comportamento é diferente, a mentalidade é diferente. O que você vê, assim, do cara que ganha 200? Uma época, muito tempo atrás, a gente tentou fazer aquele... O marketing faz isso bastante, que é o avatar. Né? Quem é o meu cliente, quem é o meu assessor ideal? A minha persona. É, a persona. Mas eu quis fazer a persona do assessor. Então eu peguei lá os 10 assessores que estavam indo muito bem e tentei começar a criar as interseções entre eles, assim. E não tinha nada. Nada. Era do interior, era da capital, era que tinha vindo do mercado financeiro, era que tinha vindo de loja, era uma salada. Qual era a única coisa que os caras tinham em comum? Intensidade. Os caras eram muito intensos. Intensidade, disciplina, o cara organizado, intenso, não parava. Cara, assim, não sentia nem um pouco o não, ignorava o não, e no sentido de perder energia, etc. Era a única coisa que eles tinham em comum. Tinha de tudo. Não tinha assim. Até o horóscopo, eu falei, será que é todo mundo de gêmeos? Uma coisa, nem isso. Cara, não, isso aí deu um corte, hein, Júlia? Intensidade. Eu posto todo dia no meu Instagram, né? Menos motivação, mais disciplina. Né? Irmão, se você repetir e todo dia dar um passinho, não tem distância que você não consiga superar. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque assim, velho, eu percebo que os vendedores que mais performam, eles têm 2 características em comum. A primeira é essa resiliência. Mano, o cara toma porrada e para ele não foi nada. Ele entende que faz parte do jogo. Segundo, cara, é a repetição. Nego acha que é a criatividade, oratória, persuasão. Irmão, repetição. Ninguém vence a consistência. Se você, todo dia, ter lá um bom CRM, todo dia você executar o que tem que ser executado. Cara, eu brinco lá atrás, quando era muito difícil trazer clientes para fora dos bancos em 2013. A minha conta era fácil. Cara, eu tinha que fazer 30 ligações, nem existia, eu nem sabia o que era pré-venda, nada disso. Eu tinha que fazer 30. Eu tinha uma grande lista. Fria mesmo. Eu tinha uma grande lista fria e morna, porque eu era do banco, então tinha os clientes do banco, tinha uma lista muito fria e uma lista morna. E eu tinha que fazer umas 30 ligações para agendar uma reunião. A minha solução foi fazer 300 ligações. Não tinha outra forma. Fácil. Até eu melhorar. E agora, com 30 ligações, eu marco 5 reuniões. Eu continuava ligando para 300. Então, assim, não perdi a intensidade. Né? Entendi. Caraca, mano. E não tem jeito, né, cara? Por trás de todo negócio de sucesso tem um vendedor, né, mano? Tem que ser vendedor. Agora, pode falar. Não, eu ia falar da conversa de ontem que eu tive com as minhas irmãs arquitetas. Com certeza tem uma pessoa menos talentosa que você no que você faz, ganhando mais dinheiro porque é o melhor vendedor. O médico que ganha mais dinheiro não é o melhor médico. O arquiteto, nesse caso, que ganha mais dinheiro, não é o melhor arquiteto. É o melhor vendedor. No final do dia é isso. Cara, e teve no início da Growth, eu desenhei um projeto para uma empresa que fazia distribuição de prótese mamária, né? E esse mercado de cirurgia plástica é um mercado com muito dinheiro. Né? E você via lá, cara, tinha médicos, cara, tipo, formado na USP, hiper bem formado e tipo assim, resultado normal. Cara, tinha um médico, mano. Cara, ele era ou ele era boliviano ou era paraguaio. Ele era, tipo assim, de origem, né, hispânica, ali, tipo, latino. Meu irmão, o cara fazia 40, 50, 60 cirurgias por mês. Assim, máquina. E o cara criou uma linha de produção, criou um montão de coisa para ser mais produtivo. Mas é isso, cara. Execução e constância. Agora, eu acredito, Bruno, que a motivação também ajuda. E eu achei muito bacana a maneira como você meio que gamificou, né, criando os estímulos e os incentivos. Cara, explica como é que funciona o teu pódio, como é que funciona o cinturão. O gongo você já mandou. O cara fez 1 milhão, ele pode dar uma porrada. Conta pra galera o que é isso e por que vocês criaram. Tá. A gente tem muita campanha rolando lá. Muita. De tudo você imaginar. Campanha de qualidade no atendimento, campanha de geração de receita, campanha de captação, assim. E é normal, né? Assim, eu separo em 2 blocos. Tem a gestão e tem a liderança. A gestão é isso, é um método. É processo, é dados, é consistência, é ter um sistema, é ter uma padronização, treinamento. A liderança é você entender um pouco do que move o seu time. E dinheiro, obviamente,
ponto. Então, a nossa profissão ela tem essa beleza que não tem teto. Você pode ganhar, é infinito ali o quanto você pode ganhar de renda por mês ou por ano, enfim. E o ser humano ele quer muito ser reconhecido. E o ser humano ele gosta de ter uma referência. Então, o grosso do nosso trabalho hoje, eu diria, que é treinar os nossos líderes. Então, a gente tem essas 75 operações, então são pelo menos 75 líderes, mais os líderes que ficam aqui com a gente, mais uns 12 ali, para que eles se tornem pessoas inspiradoras e motivadoras. E, né, paralelo a isso, ranking, reconhecimento, aí a gente tem lá o cinturão, por exemplo. Então, todo mês vai lá o melhor captador, o melhor gerador de receita e o melhor captador de empresas. E aí eles são reconhecidos, almoçam com o pessoal, gravam um podcast lá, etc. E aí a gente fala, vou na minha área, o melhor headhunter lá que mais contratou no mês vai ganhar lá um dia de spa ou vai ser reconhecido no dia do nosso meetup, que é a nossa reunião geral. A gente tem muito, e a gente aprendeu isso, demoramos para aprender, porque a gente não nasceu empresário, né? A gente tem muito entranhado esse negócio de gente, né? Então, no final, é só mais um capítulo de você ser um negócio movido a pessoas. E quando é que vocês perceberam que precisavam adicionar essas questões dentro do modelo de negócio? Voltado para motivação. Isso... Ou sempre teve? Isso eu vou dar o braço a torcer, tá? Isso o banco faz bem. Sério? O banco faz bem. Ganha viagem. De recompensa. Na HSBC tinha um negócio que era o tapete vermelho. Aí todos os gerentes iam para um lugar e aí tinha lá os diretores, superintendentes, e aí os pessoal passando, os melhores iam passando no tapete vermelho, sendo aplaudidos, assim. Então o banco sempre foi bom. Banco e empresa de seguros, assim, sempre foram muito bons em reconhecer. E a gente copiou um pouco, tá? Então a gente tem, vou dar um exemplo. As grandes seguradoras têm convenções maravilhosas. A gente já fez convenção de levar 40 pessoas para Orlando, Miami e Caribe, sabe? Esse ano que vem a gente deve fazer de novo. Então, o banco e as seguradoras fazem bem. É reconhecer. Cara, se você não estiver entregando, eles são horríveis, né? Mas quem entrega muito, eles são maravilhosos. Entendi. Cara, e, Brunão, é legal contar a história assim, né? Porque dessa perspectiva parece que foi fácil pra cacete, né? E alguma vez você sentiu vontade de jogar a toalha, de desistir? Alguma vez isso passou pela tua cabeça ou nunca? Nunca. Nunca. A gente passou alguns momentos difíceis. A pandemia foi uma incógnita, mas antes disso a gente teve vários momentos difíceis. Em D0 já, com a dívida, né? Talvez, bem no início. Mas, cara, não. Assim... E o que você acredita que te movia ali a continuar executando como você executou? Que para crescer nessa velocidade... E mais do que isso, porque assim, a gente, cara, já trocou várias ideias, né? Tipo, o próprio modelo de remuneração, né? Que você puxa a remuneração dos líderes e dos sócios para baixo, justamente porque você olha outras assessoras que começaram a se remunerar muito e cresceram menos. Uhum. Eu imagino que você, tipo, o Sonho Grande, ele tem um ponto que ele conta ali que um dos problemas que o Garantia teve era que os sócios começaram a ganhar muito dinheiro e aí, cara, desanimaram. Os caras começaram a preocupar mais com que barco ia comprar, onde ia tirar férias. Cara, indo nesse gancho que o Léo colocou, mas... Cara, o quanto que essas decisões estão fazendo a diferença para vocês e compartilha um pouco dessa ponta, né? Tá. Isso foi engraçado porque foi uma conversa quando a gente estava quando começou a clarear, mas é muito pouco ainda, 14, 15, que a gente sentou assim e perguntou, cara, quanto cada um precisa para viver aqui? E a gente era muito novo, né? Muito novo, mas assim, 20 e algo. E aí a gente falou lá o número, nada demais, menos do que eu ganhava no banco. Cara, então esse aqui é o nosso salário. Todo o restante para a empresa. E a gente ficou alguns anos com o que a gente precisava para sobreviver. E isso foi assim, cara, hoje, como empresa mais estruturada, o que é muito claro para a gente? Que as remunerações elas têm que estar... E aí eu não estou falando do time de vendas, que é comissão, ponto. As remunerações dos executivos, dos líderes, elas têm que estar muito bem definidas entre o que é fixo, o que é bônus, o que é distribuição de lucro. Então, fixo é o salário, que a gente normalmente deixa ali... Estamos longe de ser os melhores pagadores de salário do mercado financeiro, igual bancos de investimentos ou bancos como Garantia eram. O bônus, que tem que sempre ser a cereja do bolo. Então, assim, cara, você quer ganhar muito dinheiro,
sem estar no time de vendas, sem ser o comercial, cara, tá aqui o número que você tem que chegar. Que vem ali acoplado com partnership. Tá? Então, e a distribuição de lucros, que aí é para o sócio quando tem com uma política de reinvestimento agressiva. Então, se lucrou tanto, 20% é distribuído, 20% vai para o caixa, 60% reinveste. Reinveste em quê? Não sei. Reinveste. Vamos aumentar a verba de marketing, vamos testar algo novo. Então, assim, te dá fôlego para errar, te dá fôlego para tentar um negócio novo, plugar um negócio na prateleira. E isso criou uma cultura do exemplo, assim, né? Que liderar também é um pouco de ser o exemplo, né? Quando você é referência para o seu time, e eventualmente a referência do time nem sempre é o líder, às vezes é o melhor vendedor ou o vendedor mais carismático, esse cara naturalmente vai virando o líder do time, né? Nem sempre a sua posição não faz de você um líder, né? Quem faz é o time. Então, essa cultura de, cara, vamos a gente aqui, o CEO, os cofundadores, os diretores, tem um fixo que com certeza é bem menor do que os dos bancos de investimento, mas tem acesso a bons planos de partnership, bons bônus, são sócios, então assim, são os que mais ganham com a valorização do equity. A gente foi muito para esse lado. Tá? E isso é muito claro e a gente é muito transparente nisso. Então as pessoas lá sabem, assim, quando me perguntam na empresa quanto eu ganho, eu falo. E a pessoa pergunta, até dá uma regalada no olho. Pô, pensei que era mais. E a gente acha ótimo. E uma coisa que, aí na pessoa física mesmo, a gente acostumou a viver nesse padrão de vida, a gente começou acostumou aprendeu a viver nessa renda. Cara, não somos pessoas, nós lá, os primeiros sócios, que viemos de famílias ricas, nem nada. O patamar que a gente está já era o patamar que a gente estava antes da gente empreender, já era o patamar melhor que a gente estava 5 anos atrás. Óbvio, vai vender um pedaço da empresa, vai ter um evento de liquidez, etc. Vai acontecer esse momento em algum momento, em alguma hora, e aí sim, vai dar uma... Isso é um desafio que, tratado em terapia, como é que você faz... Porque eu vi muito acontecendo na nossa indústria, assim, em geral, em eventos de M&A, assim. Como é que você faz para manter a mesma fome depois que o dinheiro deixa de ser um problema? Problema não, assim, mas uma preocupação, vai. Então, hoje... a minha renda é o suficiente para eu viver, não tem problema nenhum. Assim. Óbvio, e quando vocês forem vendidos, etc., vai dar uma porrada, enfim. O desafio é isso a XP passou, o BTG passou, outros concorrentes nossos já passaram, que foram vendidos, é manter a mesma fome, para não acontecer o que aconteceu lá no Garantia, que você deu de exemplo, manter a mesma fome depois que você vai muito bem sucedido financeiramente. Tá. Na minha cabeça, isso é muito tranquilo, assim, porque... E aí é um privilégio poder falar isso, né? Mas já deixou de ser por dinheiro há algum tempo. Não porque eu estourei Rio de Janeiro, não. É porque hoje, assim, eu sou um cara minimalista, então, assim, eu não tenho grandes... Eu sou zero vaidoso. Pô, meu relógio é o Cássio Calculadora, entendeu? Eu não tenho... eu não tenho grandes... Não usa Rolex. Aspirações materiais, eu quero ter nada disso, assim. Estou muito mais focado em família ali, etc. Então, facilita bastante. E você começa... Eu brinco que o seu propósito, ele passa por algumas etapas, assim. Então, eu já tive esse viés financeiro. Quero estar ganhando tanto, quero conquistar tanto, quero comprar isso. No início da minha carreira no mercado financeiro, as minhas aspirações eram muito financeiras. Depois, ela vai mudando suavemente para o impacto que você causa no cliente. Estou ajudando o cliente estava muito mal alocado, estava atrapalhando a vida do cliente, literalmente eu consegui ajudá-lo. Depois, ele migra para o time. Então, hoje, eu tenho muito mais prazer em ver o meu time conquistando partnership, eu ganhando seu bônus, ou prosperando financeiramente. Aí vai lá uma pessoa, Bruno, me mudei, troquei de carro. Está muito mais aqui minha felicidade do que lá atrás, quando eu era meramente financeiro. Entendeu? Cara, isso é do cacete, porque
Pô, o nosso dia lá da divulgação do patente foi Foi cacete. emocionante? Pô, não, Foi demais. o nosso RH entrou em contato com a esposa, com a mãe e trouxe vídeo da mãe dando parabéns, da esposa dando parabéns. Pô, todo mundo... Choradeira. chorou, cara, todo mundo... E a ao gente mesmo- mostrou no Instagram, né? Pô, várias pessoas vieram comentar. Foi do Maneiro. cacete. E o Carlão, por exemplo, o Carlão tava morando, pra quem não conhece o Rio, né? Em Jacarepaguá, agora foi pra Barra. Então, assim, irmão, ó. E aí ele mostrou a foto da janela dele que dá pra ver o mar. Então, ele falou assim, aí, tá vendo, cara? Isso é uma conquista muito maior Isso é irado, pô. do que né? financeiro. É isso, né, cara? com certeza, com E certeza. eu não olho mais quanto é que tem na conta, mano. Eu não deixo esse negócio nem me vai descer, Não. nem me distrair, saca? E é engraçado que no mercado financeiro, eu sou muito procurado. O meu vizinho ontem bateu na minha porta, perguntou qual ação eu compro. Literalmente, tá? Cara, e aí até eu explicar o que eu expliquei aqui, uma hora que eu nem olho mais pro mercado financeiro assim. Eu olho pro cenário macroeconômico, é importante para saber, eu sou sempre curioso e estudioso sobre isso, mas eu não olho a ação A, B, C, D, eu olho o cenário lá fora, aqui dentro, o que está acontecendo, o dólar, etc., o macro. E as pessoas me associam muito a, cara, o Bruno deve saber qual é o melhor lugar para colocar o dinheiro. Cara, o meu time comercial sabe, eu não, tá? Então, as pessoas... Muito boa, muito boa. Ó, você que chegou até aqui, tá assistindo pelo YouTube, dá um print nessa tela, tá também assistindo pelo Spotify, dá um print, joga nos stories, marca @thiago.reis.gm, Leonardo.alexandre.si @orabruno, com H. Hora Bruno com H, @GrowthMachineBR. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Já tá lá parametrizado, presentinho para você fazer um rec bem legal para prospectar mais e ter mais resultado. Você que quer ter uma máquina de vendas eficiente, gerando demanda, fazendo você crescer e bater recorde de receita, imersão Growth Machine, descrição da imersão e o link para você aplicar na descrição desse episódio. Estou te esperando 3 dias comigo e com o meu time, entendendo exatamente o que a gente faz para crescer mais de 100% ao ano durante os últimos 4 anos seguidos. Bruno, que dica você daria para alguém que está naquela fase lá do Bruno do início? Cara, tipo, mais conta do que dinheiro, passando perrengue, ônibus lotado. O que você, vindo aqui do futuro, vendo que tudo deu certo, cara, qual que é o principal ponto? Fala assim, cara, presta atenção nisso. Você deu muitas dicas aqui, tem muita coisa aplicável, mas acho que onde que é o ponto que o empreendedor que está ouvindo a gente mais tem que ter atenção se ele está nesse processo de construção ainda? Tá. Façam as pazes com o fracasso. A gente está acostumado a lidar com o erro como uma coisa... Ruim. Tipo, esconder o boletim do colégio. Cara, né? Assim, o erro está muito associado à punição, né? E no empreendedorismo, esquece. Se você não falhar e fracassar algumas vezes, que nem a gente estava falhando por 5 anos testando o modelo, você não vai chegar lá. Então, façam as pazes com o fracasso. Se você não estiver errando 2, 3 vezes por semana, você está no caminho errado. Cara, muito boa essa. Porque o que acontece? Primeiro, se você não está errando, é sinal de que você não está tentando nada novo. Se você não tentar nada novo, você não evolui. Se você não está errando, é sinal de que você não está se desafiando, que você está na tua zona de conforto fazendo aquilo que você sempre fez. Por consequência, você vai ter um resultado medíocre e mediano. O erro, ele é um feedback. Então, assim, o resultado é feedback. Eu não mexo no resultado, eu mexo no processo. Se o resultado que eu estou tendo não é o que eu gostaria, o que eu posso mudar no processo e qual que é o próximo experimento ou teste que eu vou fazer? Agora é importante. A gente, aqui na Growth, toda vez que alguém erra, eu falo, cara, animal, estamos tentando, mas errar várias vezes a mesma coisa não. também é um ponto de atenção. É testar. Cara, você tem que tentar. Tem que tentar, principalmente que está começando, né? Porque no começo é um universo de possibilidades. Então, cara, aprende a errar rápido e barato até encontrar os seus acertos e segue por ali. Irmão, obrigado demais pelo seu tempo. Foi um prazer inenarrável bater esse papo contigo. Eu que agradeço. Cara, aprendi muito. Tem várias paradas que eu tô pensando aqui, velho, contigo. Sempre todo podcast a gente fica assim. Cara, né? não, partnership, meu irmão. Eu quero todo mundo virando sócio. Vambora. Eu que agradeço, gente. Pô, um prazerzaço. Contem comigo aí. Pô, parabéns pela Growth Machine, por todo o restante aí, pelo time de vendas. Pô, a galera super comprada, é maneiraço de ver. Também aprendo muito. Vambora, pra cima.